Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos ver agora qual é o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 13. Objeto de conhecimento: princípios e valores éticos. Detalhamento: a ética e a moral, conceitos. Valores e contravalores, o respeito à vida e à dignidade humana, a bioética, o aborto, a eutanásia, o suicídio, mutilação, cuidado do idoso, dentre outros. Ética e construção de um projeto de vida. Então agora, meu querido aluno, minha querida aluna, você se prepara, organiza seu material e presta muita atenção porque essa aula vai começar. Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental, bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. E hoje nós temos esse tema muito interessante, que nós vamos tratar da elaboração de um projeto de vida, né? Que parte, sobretudo, das noções de ética. Noções de ética essas muito presentes no nosso componente curricular, muito essas noções, esses primeiros conceitos e a relação de ética e de moral com a tradição religiosa e com o ensino religioso. A partir dessas noções de ética, nós vamos agora refletir um pouco sobre a elaboração do projeto de vida, que tem tudo a ver com esse período, com esse momento da vida que você, nosso aluno, nossa aluna, está vivendo. É um momento de planejamento, de preparar os passos futuros, de organizar a vida ao redor de um objetivo, de uma meta. Por isso é tão importante esta aula, por isso que é importante que você preste atenção e, sobretudo, a partir do que você vai apreender, das informações nas quais você terá acesso nessa aula, você comece a elaborar o seu projeto de vida. Ok? Vamos então começar essa conversa, vamos lá. Planejar o futuro requer estabelecer objetivos e ser fiel aos princípios e valores éticos que regem a nossa vida. Olha aí que interessante, para planejar o futuro é fundamental, é importante ser fiel aos princípios e valores éticos que regem a nossa vida. Fazer escolhas conscientes e harmonizadas com a ética de uma vida honesta e digna. Olha, mas que palavras mais fortes! O nosso principal objetivo ao planejar a nossa vida, ao organizar a nossa vida, fazer um projeto de vida, é esse, né? É harmonizar essa vida que nós queremos ter, que nós queremos levar, com a ética, com a honestidade, com a dignidade. Na atualidade se fala tanto de corrupção, se fala tanto de coisas ruins, disso e daquilo outro, de moral, de bons costumes, mas todo esse discurso ele deve começar na nossa vida. Nós só podemos defender uma ideia quando nós a vivemos, quando nós a vivenciamos no nosso dia a dia. Tem mais um pouquinho ainda. Pensar não somente no eu, mas no nós, pois a minha vida está conectada à vida dos outros. Olha que importante. Projeto de vida não é uma realização individual minha, pessoal, somente, mas a minha vida ela está conectada com a vida de outras pessoas, com os meus familiares e amigos, com as pessoas da minha comunidade religiosa, com meus vizinhos, com meus colegas de classe, com meus professores, com todas as pessoas que convivem ali ao redor de mim. Então, o meu projeto de vida precisa levar em consideração essa conexão da minha vida com a vida dos outros. Olha que importante. Aí vamos lá, nós temos aí, olha essa cartela que interessante, elaboração de projetos de vida. Então, falamos muito assim nessa parte inicial, o projeto ele não é individual, ele não é só pessoal,
ele tem que levar em consideração valores éticos, morais, princípios éticos, morais, tem que levar em consideração a conexão com outras pessoas. Tendo isso claro, vamos ver agora essa elaboração, como ela se dá. Primeiro ponto, pensar no que gostaríamos de ser. Pensar no que nós gostaríamos de ser no futuro, né? Não só profissional, mas também como gostaríamos que fossem nossas relações. Nós queremos constituir família, queremos ter filhos, né? O que nós vamos ser no futuro? Planejar o que gostaríamos de fazer. Aí entra mais em cheio a questão profissional, a ocupação, né? O nosso sustento. O que nós vamos fazer da nossa vida? De que forma vamos aproveitá-la bem? De que forma nós a colocaremos a serviço não só das pessoas que são mais próximas de nós, nossos familiares, mas também da sociedade em que vivemos. Traçar objetivos para o futuro. Eu vou querer fazer uma faculdade, vou querer fazer um curso tecnológico, eu vou querer dar continuidade ao que a minha família já tem, né? Para ter esse objetivo, que caminhos eu vou traçar, né? Que caminhos eu vou percorrer? Depois, buscar estratégias necessárias para alcançar tudo isso. Então, é importante, uma vez estabelecido essas coisas, o que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de fazer, quais os objetivos para o meu futuro, que estratégias eu vou usar para alcançar isso? Eu vou precisar estudar, eu vou precisar investir, eu vou precisar trabalhar, de que forma, como, né? Que recursos eu vou usar? Isso é muito importante. Por isso que sempre tem, né, essa questão, você pense antes de fazer algo, pense antes de falar algo. Então, nós estamos pensando aqui antes de projetar a nossa vida, de planejar a nossa vida. Né? Vamos lá, ainda na elaboração dos projetos de vida. Isso requer, o que foi visto na cartela anterior, isto requer o quê? Autoconhecimento. Quem sou eu? Saber traçar as metas e os objetivos que se deseja alcançar a curto, médio e longo prazo. Aprender a transformar sonhos em objetivos, metas e prazos, para que, de fato, eles se tornem realidade. Olha, esse quadro é muito importante, né? Para que eu possa estabelecer esses primeiros passos do meu projeto de vida, eu preciso conhecer a mim mesmo, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, saber ter consciência do que eu sei fazer e do que eu não sei fazer, ter consciência de que eu preciso aprender a fazer algumas coisas a mais, ter consciência dos meus limites, ter consciência das minhas qualidades. Isso é muito importante, o autoconhecimento, que às vezes a gente acha que se conhece, mas aí vem o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso irmão, né, o nosso pai, a nossa mãe, nos lembra às vezes de coisas que a gente não percebe em nós mesmos. Né? Saber traçar as metas, né? De que maneira vamos alcançar isso, saber definir aonde nós queremos chegar, né? A curto prazo, terminar o 9º ano, médio prazo, terminar o ensino médio, longo prazo, uma faculdade, um trabalho, um curso, continuar o que a minha família já tem, dar início ao meu próprio trabalho, né? E aprender a transformar esses sonhos, essas coisas que eu vislumbro para o meu futuro, nessa realidade que eu gostaria de alcançar, transformar tudo isso em objetivo, né? Em metas, estabelecendo prazos que podem ou não ser ampliados, ser diminuídos, né? Podem ou não, para que de fato se tornem realidade. Vamos continuar. Por isso, as etapas de um projeto de vida são: há 3 principais etapas, podem haver outras, nós vamos trabalhar aqui só as principais, para se elaborar um projeto de vida. Essas etapas estão interligadas e precisam ser trabalhadas em continuidade. Então, podem haver outras etapas, dependendo do seu projeto de vida ou do modelo que você escolher para elaborar o seu projeto, mas é que é importante, essas etapas, sejam as 3, sejam mais de 3,
elas estão interligadas, elas estão conectadas, para que ao final faça algum sentido. Vamos ver quais são essas etapas. 1. Autoconhecimento. Voltamos a falar nessa palavra. Ela é muito importante nessa aula, ela é muito importante para a gente entender como dar início ao projeto de vida. Processo necessário para responder à pergunta: quem sou eu? O autoconhecimento vai muito além do que reconhecer a própria imagem no espelho ou numa foto. O autoconhecimento é muito mais do que você descrever a você mesmo, do que você se reconhecer no reflexo. Vamos lá, a próxima cartela vai aprofundar isso. Perceber-se como um ser único, um ser único frente a outros seres únicos. Ou seja, perceber você, mesmo diante de vários alunos que estão em sala de aula, você é você, único, com seus gostos, com suas manias, com sua experiência de vida, com os seus projetos, com aquilo que você quer ser, com aquilo que você pode ser. Dar-se conta da própria individualidade, mas também dar-se conta da individualidade dos outros e respeitá-la. Dar-se conta daquilo que você é, do jeito que você é, mas e ao mesmo tempo respeitar aqueles que estão próximos de você, aqueles que estão também um pouco mais distante o outro. O que você é, o que você tem direito de ser, os outros também têm, e isso precisa ser respeitado. Vamos lá? O autoconhecimento envolve reflexões sobre as nossas preocupações, limitações, potencialidades, qualidades. Ou seja, para que nós possamos conhecer a nós mesmos, é preciso que observar aquilo que nos preocupa, aquilo que tira um pouquinho a nossa paz, que faz a gente pensar um pouco mais, refletir um pouco mais para alcançar determinado objetivo. As nossas limitações, reconhecer no que somos bons e naquilo que nós precisamos nos esforçar mais, aquilo que nós precisamos estudar mais, conhecer mais, ou seja, aquilo que representa uma pequena barreira ali, um limite, mas que nos faz pesquisar, estudar, desenvolver, acrescentar mais para superar aquele obstáculo. As potencialidades, aquilo no que nós somos bons em fazer. Falar em público, ler, escrever, calcular, usar os números, refletir, filosofar e onde queremos chegar. Baseado nisso tudo, saber ali onde queremos chegar. Como somos, como gostaríamos de ser, o que e quem queremos nos tornar, onde estamos, né? Todas essas questões, eu ter consciência de tudo isso, né? Eu observar, quer dizer, eu me dar conta do que estou, como sou, o que estou fazendo no mundo. Né? Quando eu me dou conta dessas coisas, eu sou capaz de poder projetar o meu futuro. Né? Olha que interessante. Vamos ver agora o número 2. Né? A outra etapa do nosso projeto de vida, os meus valores. Uma vez que eu conheço a mim mesmo, que eu sei minhas limitações, minhas preocupações, aonde eu estou, aonde eu quero chegar, no que eu sou bom em fazer, no que eu preciso estudar mais, aí eu vou olhar os valores que vão nortear toda essa reflexão que eu fiz até agora e vão nortear, vão orientar, vão iluminar as minhas reflexões e as minhas atuações futuras. Os valores dizem muito sobre nós, quem somos, como nos vemos, como nos relacionamos. Eles interferem diretamente nas escolhas e decisões que tomamos em nossa vida. Olha que importante. Os valores eles vão interferir nas decisões que tomamos, né? Eles vão interferir em como nos vemos, no que devemos melhorar mais ou menos. Então, precisamos estar atentos aos valores que vão reger a nossa vida. Vamos para a próxima cartela. Ao longo de nossa vida, diante das mais diferentes situações, nossos valores são postos à prova. Muito importante isso. Diante de diferentes situações da nossa vida, esses valores são postos à prova. O nosso autoconhecimento também é posto à prova. Virão situações em que nós vamos titubear, nós vamos ter preocupações, nós vamos pensar, será que vale a pena? Será que não vale a pena?
Os valores nos são transmitidos pela família, pela religião e pela escola em primeiro lugar. Por isso é preciso saber acolher esses valores, vivenciá-los, absorvê-los e trabalhá-los em nossa vida. Quem vai nos transmitir esses valores? O segundo parágrafo está nos dizendo. Em primeiro lugar, a família. Depois a religião, a comunidade religiosa. E depois a escola. A escola vem sacramentar esses valores, vem nos ensinar a colocar eles em prática. Então, são os 3 primeiros transmissores de valores. Depois vão aparecer outros, né? O ambiente de trabalho, a faculdade, os nossos amigos, as relações que vamos estabelecendo. Vamos ver aqui. Depois, né, como eu falei, esses ciclos de amizade, a empresa, o ambiente, os colegas de trabalho, o ambiente, a internet, ela influencia muito positiva e tem se questionado muito, né, também a influência negativa da internet na formação do ser humano, na formação ética e moral. Se tornam outros transmissores de valores. Como agir diante desses valores tão diferentes e diversos? Cada fonte dessas que eu elenquei podem reforçar os primeiros valores, como também podem nos ensinar novos valores. E como agir diante dessa pluralidade de valores, dessa diversidade de valores? É importante ter claro quais deles nos encaminham para o bem e quais deles promovem boas relações entre o eu e os outros, que encontramos ao longo dos caminhos da vida. Olha, importante essa cartela aí. Se você quer saber se um valor é bom ou não para você, se um princípio é bom ou não para você, você tem que questionar, né? Esse valor, ele promove a boa relação entre eu e as outras pessoas? Ele me encaminha para o bem, para aquilo que é bom, honesto, justo? Esse é tudo que a gente absorve, tudo que a gente vê, sobretudo agora na internet, nas redes sociais, nós precisamos fazer esse questionamento. Que crescimento, que coisas boas aquilo traz para mim? Vamos lá, vamos seguir. É preciso saber escolher bem os valores ao longo da vida para conseguir elaborar um bom projeto de vida. Estar atento a essa transmissão de valores. Que valores estão sendo transmitidos para mim? Fazendo aquelas perguntas, se isso me encaminha para o bem ou não? Isso me ajuda a viver melhor a minha relação com os outros ou não? Vamos lá, vamos ver a terceira etapa? O meu projeto de vida, pensar não só no eu, de forma subjetiva, mas pensar também no nós, nos outros, de forma coletiva. Né? Então, isso é importante. Nós já passamos aí por 2 etapas. Então, nessa terceira etapa, para elaborar o projeto de vida, eu preciso o quê? Pensar de forma pessoal, mas também de forma coletiva. Por que não ter como projeto de vida uma comunidade melhor, mais humana, mais desenvolvida, mais sustentável? Segundo parágrafo, abre uma vertente de pensamento. Pensar num projeto de vida não apenas individual, pessoal, mas por que não um projeto de vida que envolva a comunidade que eu estou vivendo? Porque vai atingir não só a minha vida, mas a vida de tantas outras pessoas. Isso é importante. Vamos lá que nós ainda temos mais coisas. No que você é bom fazendo? Como transformar essas suas qualidades em algo que ajude os outros? Quais as principais necessidades de sua comunidade? Que ideias você e seus amigos podem ter para ajudar sua comunidade diante dessas necessidades? Olha, essa cartela aí, ela é inquietante, ela nos provoca, porque ela faz várias perguntas que podem nos ajudar, nos iluminar na construção do nosso projeto de vida. Primeiro, ter consciência, aí reconhecer os limites, né? Os nossos limites, nossas qualidades, o que eu sou bom fazendo. Depois, transformar essas qualidades em algo que ajude os outros. Se eu sou bom com cálculos, por que eu não transformo isso em ajudar os meus colegas que são mais fracos com as disciplinas que envolvem cálculos? Depois, reconhecer, se eu me autoconheço, que tal eu autoconhecer a comunidade onde eu vivo?
e saber a partir daí as suas necessidades. E depois me reunir com amigos que pensam como eu, que tiveram a mesma percepção minha, para tentar ajudar a minha comunidade nessas necessidades. Olha que interessante. Próxima cartela. Essas perguntas apresentadas na cartela anterior são um bom ponto de partida para iniciar uma reflexão sobre um projeto de vida. De uma vida que não só a minha, mas um projeto de vida que melhore a vida de todos, ou de pelo menos uma parte da comunidade onde eu vivo. Porque está um projeto de vida que parte do individual e vai para o coletivo, vai para o social, vai para o comunitário. Que não só me realize individualmente, mas que também me ajude a estar a serviço das pessoas e à disposição da comunidade, da cidade, do bairro aonde eu vivo. Parte do eu para os outros. Para iluminar essas palavras, essa parte da nossa reflexão, nós temos aqui um vídeo muito legal, um vídeo muito bonito. Vamos ouvi-lo com atenção. Gabriel é um jovem do interior do Amazonas que está terminando os estudos, mas ainda não conseguiu decidir o que fará da vida depois da escola. Quando ele chega na escola e entra em sala de aula, o tema da aula é projeto de vida. Um tema diferente, algo novo trazido pelo professor de ensino religioso. Muito bem, alunos. O tema da aula de hoje é projeto de vida e a construção do nosso futuro pelas nossas próprias mãos. Alguém poderia me dizer qual o seu plano para o futuro? Os alunos todos se olharam com estranheza, pois foi a primeira vez que um professor lhes fazia esta pergunta sem estar brigando com eles. Mesmo assim, os alunos não foram capazes de responder ao professor. Tudo bem. Eu sei que parece complicado responder, pois para responder algo acerca do nosso futuro, é importante antes fazer um exercício de autoconhecimento, ou seja, conhecer-se a si mesmo. Quais os seus potenciais, as suas qualidades, aquilo que você sabe fazer de melhor. Se você ainda não se deu conta do que você faz de melhor, como você vai poder planejar um futuro para você e para as pessoas que são importantes para você? Vamos lá! Puxem na memória de vocês aquilo que vocês acreditam que seja uma qualidade, algo bom que vocês fazem bem. Ser bom em uma disciplina, ajudar os colegas com dificuldade, construir coisas, cozinhar, artes manuais, organizar as equipes de trabalho aqui na escola. Não sei, isso é com vocês. Só vocês podem fazer isso. O aluno foi dando mais voltas e lembrou-se da igreja e de como ele sabia lidar com os adolescentes um pouco mais jovens do que ele. Como ele conseguia organizar aqueles garotos para ajudar as famílias a suspenderem as coisas dentro de casa no período da cheia do rio, ajudar com a limpeza dos terrenos baldios de sua comunidade. Além disso, é importante ver aquilo que cada um de vocês valoriza, ou seja, os valores, os princípios que vocês escolheram para a vida de vocês. Isso é importante para que vocês pensem e elaborem o projeto de vida de vocês. Professor, será que algo que a gente já faz na escola ou em casa mesmo pode se tornar um projeto de vida? Claro, Gabriel. Só precisa dar um formato maior. Pensar em como atingir um público maior. Um público que, de repente, não vai à igreja ou à sua casa. Como chegar nessas pessoas? E o mais importante, baseando em suas qualidades, o que fazer com essas pessoas? Gabriel saiu cheio de ideias daquela aula. Já não era o mesmo aluno que chegou naquele dia, cheio de desânimo e sem saber o que fazer da vida. Ele deu a si mesmo uma missão, um propósito, e dali nasceria o seu projeto de vida baseado em ajudar outras pessoas nos momentos de dificuldade. A aula foi um pontapé importante, agora é com o Gabriel. Baseado nas futuras aulas, como o apoio do professor e quem sabe de outros colegas, como ele iria elaborar e colocar em prática
Um projeto que ajudasse o maior número de pessoas em sua comunidade. Olha aí que legal a história do Gabriel. Muito interessante. Vamos conversar um pouco sobre esse vídeo? Vamos lá. O vídeo não mostra todo o processo de produção de um projeto de vida. O objetivo do vídeo é despertar o jovem para os primeiros passos que podem ser dados nesse sentido. Olha que interessante, não vai aqui mostrar a elaboração, mas o pontapé inicial desse processo, para que a gente possa, nós mesmos, no caso você aluno, você aluna, começar a elaborar seu próprio projeto. Vamos lá. O projeto de vida é um processo. Para uns será mais rápido, para outros será mais devagar. Olha, aí é um processo, vai demorar, né? Um pouco, em alguns casos, em outros vai ser mais rápido. Cada um tem o seu ritmo para elaborar o seu projeto. Vamos lá, nós ainda temos aqui, com propósito e com comprometimento, com apoio dos professores e da família, o jovem consegue seguir adiante. Isso é muito importante, o apoio da escola, na pessoa dos professores e da família. Quando você está elaborando o seu projeto, conversar com essas pessoas para descobrir, para discernir qual a melhor forma de desenvolver o seu projeto de vida. Seguir os passos para a elaboração do projeto de vida, ter sempre em vista os seus objetivos e metas, respeitar os ritmos da vida e de cada um em particular, e ter sempre adiante os valores, que são elementos indispensáveis para se obter um bom projeto. Olha aí, um bom projeto que é, sobretudo, ter diante de si os valores. Por isso que é tão importante essas noções de ética, de moral, de princípios que a gente aprende nas aulas de ensino religioso. Né? Ter essas coisas sempre adiante para desenvolver um bom projeto. Então, queridos alunos, nós encerramos por aqui. Muito obrigado pela atenção e pela participação de vocês e até nosso próximo encontro.